Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Strobel, sou advogada, trabalho com direito empresarial há 18 anos. E o foco da nossa conversa de hoje são os profissionais em início de carreira ou aqueles que desejam melhorar a sua performance como advogado. Então, eu tenho uma experiência aí de ter atuado já em diversos setores, em diversos tipos de empresa, tanto nos poderes da administração pública, como advogada interna em empresa, já fui sócia de escritório de advocacia e hoje eu tenho o meu próprio escritório. Então, já passei por diversas experiências, né? E essas experiências me ensinaram algumas coisas que, na minha visão, a maestria na advocacia corporativa, ela passa por alguns itens. Então, o que é básico? Básico é conhecer a organização do cliente, né? Conhecer a operação do cliente, conhecer termos corporativos, linguagem de mercado, algumas noções básicas de outras áreas, né? A área de contabilidade, administração, economia é muito importante. Um outro ponto também é sempre tentar simplificar o direito, demonstrando onde e como ele afeta a relação, a operação, né? E a vida do cliente. Então, aonde a gente tem a oportunidade e onde e por que existe o risco. Henry Ford, quando lançou o primeiro modelo de carro, ele falou uma frase, né? Que o cliente podia ter um carro pintado da cor que ele desejasse, contanto que fosse preto. E aqui fica evidente que o foco, naquela época, era no produto e não no cliente. E hoje essa questão já está superada, né? A gente sabe muito bem que o foco deve ser sempre o cliente. Então, os clientes, eles não são iguais e eles não pensam do mesmo jeito. Mas uma coisa é certa, o valor dos serviços que a gente entrega, ele sempre é definido pela perspectiva do cliente. Então, existe aqui uma relação entre a expectativa e a realidade. Então, em termos de conceito, a proposta de valor que o cliente busca, ela é diferente do valor que o serviço possui. Então, assim, quanto menor for essa diferença, né, entre um e outro, melhor vai ser a atuação do advogado, né, e principalmente aí na visão do próprio cliente. E aqui sempre lembrando, né, que a atuação sempre deve ser pautada em diversos valores e de forma ética, né, isso é o básico. Então, é importante compreender qual que é a proposta de valor que o cliente procura. Então, é muito importante a gente questionar o cliente, né, o que ele espera como resultado pelo trabalho. Muitas vezes o cliente não consegue se expressar com exatidão, né, qual que é o objetivo de levar você. Mas se isso acontecer, não tem problema, basta perguntar. E dessa forma, a gente evita o retrabalho e a frustração, tanto para você quanto para o cliente, né? Então, aqui um ponto muito importante é o tomar o cuidado de não focar excessivamente no processo de produção e esquecer do resultado. Então, é importante que a gente tenha consciência do que o cliente está disposto a pagar, né, ou bancar por isso. De nada adianta a gente fazer uma petição perfeita, né, mas numa velocidade muito lenta ou fora de prazo, que aí não vai atender as expectativas, né, não vai resolver o problema. Então, uma outra questão é muito importante a gente sempre envolver o cliente no processo, né, fazer o cliente participar da busca da solução da demanda, fazer com que as partes cheguem, né, a soluções assertivas e que o tempo de ambos seja produtivo. Então, o benefício que o cliente percebe no serviço, ele está relacionado também com a questão da inovação que a gente gera. Então, portanto, estratégia e inovação são itens que estão intimamente ligados, né? Andam sempre aí em conjunto. E o que é a inovação, né? Inovação no direito, né? Que é um tema, assim, o direito a gente pensa que é um negócio tão antigo, né? Mas a gente sempre pode inovar. E aqui a gente fala que criatividade e inovação, eles não são sinônimos, né? Porque criatividade é a habilidade de enxergar as coisas de forma diferente, né? De ter novas ideias. Mas é um conceito. E a inovação, na realidade, ela é uma habilidade de transformar boas ideias em algo útil e viável, né? É de criar valor para as pessoas. Então, hoje a gente fala muito nisso, né? Na experiência do cliente, né? Então, da criação de valor para o cliente. E aí a gente tem a questão da visão, imaginação, criatividade e inovação como resultado. Então, o advogado corporativo, ele deve sempre fomentar a inovação,
sugerindo, participando do plano de gestão, da própria cultura de inovação da empresa, né? Isso é muito importante. Então, a gente diz que são grupos criativos, né? São pessoas imaginativas, pessoas concretas, a tolerância, estima, colaboração e a missão compartilhada que cria aí uma liderança carismática. É muito interessante, assim, uma tirinha de jornal com uma charge, né, que dizia, então, eram 2 funcionários antigos na frente de um funcionário recém-contratado. E aí, o funcionário que acabou de chegar, ele fala, eu acabo de chegar nessa firma e já tive uma ideia. Aí aparecem todos os outros funcionários antigos e já ligam uma mangueira, né, de bombeiro, assim, dando aquela lavada no funcionário e o funcionário cai para longe, né? E daí, na terceira tirinha, o funcionário novo todo estrupiado e os antigos falam, a primeira ideia é sempre a mais difícil de eliminar. Então, normalmente, o que acontece é isso, né? O advogado chega todo empolgado na empresa e aí já recebe esse banho de água fria. Mas é importante ter essa persistência, né? Porque, assim, já é fato que a inovação, ela é muito importante, mesmo no ambiente profissional do direito. Então, empresas inovadoras, elas têm alguns traços comuns, que a gente percebe, fazendo uma análise, né, de empresas inovadoras, o que tem em comum entre elas. Então, a inovação é sempre um objetivo estratégico, quando as empresas são inovadoras. O CEO sempre ele vai estar envolvido, ele vai ter um objetivo explícito, né? Todos vão ter que saber que existe aquela ideia da inovação. A inovação normalmente ela está na cultura da empresa, então existe várias estratégias ali de educação, de treinamento, ambientes favoráveis, né? Os processos formais para geração de ideias, existem programas internos de incentivo e de reconhecimento, né? Para quem faz, então, essa geração de novas ideias. Normalmente elas têm orçamentos específicos, voltados para esses programas de desenvolvimento de inovação, né, com uma visão de longo alcance, de longo prazo. Existe também um relacionamento no meio acadêmico, então, aquela preocupação de ter uma universidade corporativa, né, uma atualização de conhecimento. Normalmente tem as métricas para acompanhamento, e o relacionamento dos clientes e dos fornecedores sempre está voltado ali para a questão do marketing, né? Então, a inovação, ela deve fazer parte do cotidiano dos departamentos jurídicos. Ela é muito importante para o advogado, né, que vai atuar com a inovação, que ele tenha um relacionamento ali, um viés, né, de tecnologia. É muito importante utilizar também tecnologia a favor do trabalho do advogado, né? Então, as ferramentas digitais, hoje, controle de prazos, os programas, né, que auxiliam no dia a dia dos advogados, isso é muito importante também. Então, usar a tecnologia a favor do advogado, no sentido de que ele possa sempre trazer uma inovação, uma implementação melhor ali para dentro da empresa. Então, esses recursos, eles são uma forma de demonstrar, né, e até de mapear e de consolidar indicadores, né, porque esses programas, esses softwares, eles conseguem fazer essa análise, né, então, a métrica ali do resultado. Então, mostrar para a empresa, que é uma coisa que hoje também já está sendo, né, muito falado, que é a questão de esses indicadores poderem auxiliar na própria tomada de decisão dos empresários, no sentido de quantidade de demandas, a quantidade de tempo que demorou, qual foi o prejuízo, né, que essa ação judicial acabou gerando para a empresa. Então, é muito interessante, né, a possibilidade de usar essas informações para levar para o empresário respostas, né, sobre até como está sendo a atuação dele em relação à questão jurídica. Um outro ponto fundamental para o advogado de alta performance é a questão relacionada à comunicação e à negociação. Então, ter uma comunicação não violenta, né, aprender a ouvir, aprender a delegar tarefas, né, e também a negociar situações, né, é muito importante. Então, e o Peter Drucker fala uma frase, né, que um bom líder faz com que os homens comuns façam coisas incomuns.
Então, aqui, um ponto do advogado de alta performance é essa questão de aprender a ouvir, de procurar sempre ter uma comunicação não violenta, uma comunicação efetiva, uma comunicação assertiva, que não deixe dúvidas para a pessoa que está ouvindo, né, a mensagem que o advogado tem a passar. E um ponto fundamental também é a questão do relacionamento com os outros advogados com quem você tem uma interface. Então, aprender a delegar, tendo sempre o foco no objetivo, né, de contextualizar para que vai servir aquela entrega, quem que está solicitando, quem que vai se comprometer na entrega, então, ter o conhecimento de que a pessoa que está recebendo a tarefa, ela entendeu que ela está se comprometendo com aquilo, né, validar o compromisso, então, para que as partes, né, tenham realmente um compromisso formal naquela delegação. É muito importante fixar metas do que deve ser entregue, do que vai ser atendido, fixar os prazos, né, com datas claras, com marcos intermediários também é muito interessante, né, marcando as subtarefas para a gente possibilitar o acompanhamento. Uma outra questão na delegação é que as regras, elas sempre têm que ser definidas de forma clara, e é muito importante que a gente tenha o follow-up, né, que é o que vai nos alertar aí sobre eventuais riscos que possam ser evitados, né. Então, você passa uma tarefa e só vai cobrar no último dia, muito provavelmente as chances de ter um problema, né, com essa delegação dessa tarefa são grandes. Então, sempre é muito importante ter esse retorno, né, esse acompanhamento. Um outro ponto são as habilidades humanas, né, as habilidades comportamentais e sociais do advogado. Então, que está aí a questão da gestão do tempo, né, então ter o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Então, a questão de ter aquela roda da vida, né, devidamente equilibrada com todos os pontos, né, que são importantes para o advogado. Então, família, questões espirituais, religiosas, o tempo para si próprio, né, o tempo para fazer exercício, o tempo do trabalho. Então, é muito importante ter isso tudo equilibrado, né? A gente já começa a perceber que realmente é muito importante que a pessoa que descansa, né, que tem uma vida social, que tem uma tranquilidade, ela consegue produzir muito mais quando ela está mais tranquila. Uma outra questão é a gestão das emoções. Então, é muito importante saber fazer a gestão das suas próprias emoções, conhecer as suas emoções e saber como lidar com essas emoções. Porque também é um outro ponto, né? A gente às vezes não está muito legal, vai para a empresa, vai para atender um cliente, alguma coisa, e acaba transmitindo, né, essas emoções aí que não são muito adequadas com o ambiente profissional. Então, no momento em que a gente conhece, né, as nossas emoções, que tem a ver aí com o autoconhecimento, a gente consegue lidar de forma melhor e consegue se expressar de forma melhor. Então, isso também é um ponto aí muito importante para o advogado que pretende ser um advogado de alta performance. E um último ponto que eu destaco é a questão da liderança integral. Então, de se autoliderar e saber liderar os outros, né? E aqui eu destaco 5 atitudes de um líder integral. Então, um líder integral é aquele que estimula as pessoas, né? Ou se estimula a produzir e a ser uma pessoa melhor profissionalmente. Então, uma das atitudes é a questão do propósito. É a razão pela qual ele quer fazer aquilo, né? O porquê que ele está fazendo o que ele está fazendo, se ele acredita naquilo, se aquilo tem algum significado. Então, aqui é muito importante a gente parar um pouco e pensar na questão dos valores, né? Quais são os meus valores? O que eu acredito, né? Então, ter um propósito sempre auxilia, né? É uma atitude aqui que realmente faz com que a pessoa saiba para onde ela está indo, o que ela quer e o que ela pretende alcançar. Uma outra atitude é a questão da responsabilidade integral do profissional. Então, é aquele profissional que ele não foge das suas responsabilidades, né? É o que a gente costuma dizer que é o profissional que veste a camisa. Então, ele sempre ele sabe quais são os valores dele, sabe quais são os propósitos, e ele sempre está pronto para desempenhar,
né, conforme aí essa integridade, né, essa responsabilidade profissional que ele tem. E aqui a gente remete, então, para a questão da própria integridade mesmo, né, que é o dar o máximo de nós mesmos pelas causas que a gente acredita, né, sem ir contra os nossos valores pessoais, né, e aí a gente tem que sempre ponderar quais são os valores da organização que a gente atua, para ver se os nossos valores, eles estão de acordo com os valores da organização, porque sempre quando a gente tem isso bem definido, fica muito mais fácil a gente saber de que forma agir. Então, quando a gente coloca esses norteadores e esses limites na nossa mente, a gente passa a prestar mais atenção às nossas escolhas e a gente sempre faz uma autoanálise constante. Então, isso também é uma atitude muito importante. Uma outra atitude muito importante é a atitude relacionada com a humildade. E aqui a gente está falando na humildade como um meio termo entre a arrogância e a submissão. Então, é uma virtude, né? A humildade como virtude, que sempre está aí no meio caminho, né, desses dois extremos, né, que não sempre são desejáveis, né, mas não necessariamente sejam maus, né. Então, conseguir compreender que as pessoas possuem valores diferentes, né, reconhecer que aquilo que a gente vê não são fatos absolutos, e sim interpretações do que acontece no mundo segundo as lentes de cada um. E que essas lentes, na verdade, que são construídas pelas nossas experiências de vida. E a quinta atitude de um líder integral é a veracidade. Então, que significa ser sincero consigo mesmo e sincero com os outros. Então, acreditar nas coisas, né, as coisas que elas acontecem, né, acreditar nas coisas como elas são e liberar espaço na nossa mente e na nossa energia, né, para não ficar remoendo problemas, né, tratando aquela conversinha interior, né, que às vezes acaba nos desfocando do que a gente poderia, né, ser produtivo. Então, aqui, a veracidade, evitando também a vitimização. Então, ficar, mas aconteceu isso comigo, porque, puxa, né? Então, não, aceitar as coisas como elas são realmente e bola para frente, né? Vamos ver como a gente resolve os problemas. Existem alguns livros, né, que são muito interessantes, que falam sobre essas questões todas aqui que eu abordei. Um deles é um livro que fala sobre a liderança integral mesmo, de Rosas, é bem interessante. Existe o próprio livro da linguagem da comunicação não violenta também, que é um livro bem bacana. Existem vários livros que falam sobre negociação, o poder do não positivo, né? O diga sim para você mesmo. Então, William Ury, que é um escritor de Harvard, né? Um professor de Harvard, tem vários livros sobre o tema que são bem interessantes. Acho que um outro ponto que a gente pode falar tem a ver com a questão do planejamento, né? Então, sempre procurar se planejar para as coisas que vai fazer. É muito importante a gente planejar, então, organizar a agenda. Isso tudo aí faz com que a gente consiga cumprir todas as nossas tarefas, né, diariamente, e evitar aí o sofrimento, né, porque advogado todo dia, né, vencendo aí um prazo novo, uma situação nova que aparece. Então, é muito importante que a gente tenha isso tudo organizado e que a gente coloque isso no papel para poder tirar da própria cabeça, né? E aqui a última dica é um filme muito bacana, que tem a ver aí com essa questão da identificação das nossas emoções. É um filme infantil, mas que ele tem um fundo muito profundo, que é aquele filme Divertidamente. Né? E aí a gente consegue ver ali quais são essas emoções e a gente consegue começar a perceber no dia a dia que essas emoções, elas interferem na nossa relação, na nossa performance enquanto advogados. Então, essas seriam aqui algumas questões básicas, né, que ao longo da carreira a gente vai percebendo que são pontos importantes, né, que precisam ser desenvolvidos para que um advogado chegue a ter aí uma alta performance.
E um último livro que eu vou indicar é o livro do Dom Miguel Ruiz, que fala sobre os 4 compromissos da filosofia tolteca. Então, é bem legal esse livro, e ele tem tudo a ver aí com o advogado que pretende, né, desempenhar aí de forma mais ampla, né? Então, a gente tem 4 liçõezinhas básicas que a gente tira desse livro, que a primeira delas é para você ser impecável com a sua palavra, então sempre honrar o que você está dizendo, não levar nada para o lado pessoal, não tirar conclusões, né? Aquele negócio que a gente nem sabe se é verdade ou não e a gente vai lá e já está tirando conclusão precipitada, e sempre dar o melhor de si. Então ficam aqui as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa me procurem. Obrigada.